Olá, boa noite. O Metrópolis começa com uma ótima notícia. A Cinemateca Brasileira anunciou a recuperação da maior parte do acervo do Canal 100, entregue à instituição em 2011. Criado pelo cineasta Carlos Niemeyer para cobertura esportiva, o Canal 100 imprimiu uma linguagem cinematográfica nesse tipo de narrativa, atuando de 1957 a 1986. É para celebrar, a preservação da nossa memória. E a gente segue com boas notícias. Hoje no estúdio recebemos a cantora Thaly, que traz um legado da soul music brasileira sem abrir mão da originalidade de sons contemporâneos. E tem mais no programa de hoje. Mãe! Vó! Uma história de 2.500 anos ganha uma versão contemporânea. Édipo é um thriller político ambientado no escritório de campanha de um candidato prestes a vencer uma eleição. A gente estava morto. Esse outro homem me disse, vai garoto, foge daqui, foge! Vamos até Campinas, no interior paulista, conhecer o espaço cultural Fêmea Fábrica. O casarão histórico do século XX foi todo restaurado e é o novo espaço de arte e cultura da cidade. Quinta-feira é dia de estreias no cinema, no nosso quadro Nas Telas. Entre as novidades tem um dos maiores épicos de todos os tempos, o aguardado A Odisseia, do diretor Christopher Nolan. Hoje vamos começar o Nas Telas com a aula de literatura. Os poemas épicos Ilíada e Odisseia são atribuídos ao grego Homero e foram compostos no século VIII a.C. Ilíada e Odisseia são poemas fundadores da literatura ocidental. Ilíada é sobre a Guerra de Troia. Já Odisseia conta as histórias do herói grego Odisseu, que passou 10 anos na Guerra de Troia e mais 10 anos tentando voltar para o reino dele, a ilha de Ítaca. Se você quiser saber mais sobre as aventuras de Odisseu tentando voltar para casa, além do livro, agora tem o filme de Christopher Nolan nos cinemas, que se chama A Odisseia. Christopher Nolan leva às telas uma das maiores epopeias de todos os tempos numa aventura monumental. Vivido por Matt Damon, o herói Odisseu enfrenta ciclopes, monstros marinhos, sereias e a poderosa feiticeira Circe numa jornada repleta de perigos. Ele quer voltar para o reino de Ítaca, onde sua amada Penélope, Anne Hathaway, junto com seu filho Telêmaco, Tom Holland, resistem à pressão dos pretendentes que disputam o trono, especialmente Antinous, vivido por Robert Pattinson. Primeira superprodução da história, filmada inteiramente com câmeras IMAX de 70 milímetros. A Odisseia transforma o clássico atribuído a Homero num grande espetáculo visual. Veja a Odisseia na maior tela possível. E agora vamos falar de celebridades. E hoje, em tempos de redes sociais, temos muitas. Lady Gaga, Beyoncé, Michael Jordan, Messi, Anitta, Madonna. Mas você sabe quem foi a primeira celebridade mundial, muito antes das redes e do Star System? Então descubra vendo o filme A Divina Sarah Bernhardt. Madame Sarah? O filme explora a vida da icônica atriz francesa, considerada a primeira celebridade do mundo, focando no lado rebelde, feminista e moderno de sua personalidade durante a efervescente Paris do século XIX. Adepta do amor livre, Sarah Bernhardt desafiou todos os padrões da Belle Époque. Aos 55 anos, ela chocou o meio artístico ao interpretar o papel principal de Hamlet de Shakespeare. Sem dúvida, ela lançou as bases da cultura contemporânea da fama. Mémoire de Sarah Bernhardt, la plus grande star du monde. C'est peut-être un peu prétentieux. Parce qu'en plus, c'est original.
E o relançamento da semana é um clássico do cinema brasileiro, Chica da Silva. O filme foi restaurado em 4K, celebrando os 50 anos da produção. Chica, pelo amor de Deus! Chica da Silva, de Cacá Diegues, acompanha a trajetória da escravizada Chica, interpretada por Zezé Mota, que ascende socialmente ao se envolver com um poderoso contratador de diamantes do Brasil colonial. Marco do cinema brasileiro, o filme fez história ao colocar uma mulher negra no centro da narrativa, transformando Chica num símbolo de liberdade e transgressão. Porque você é a festa, o sol do povo, e sem você a liberdade deles não serve pra nada. E no streaming, a novidade é o fim da badalada série Heartstopper. Só que os produtores decidiram encerrar a história com um filme, em vez de uma 4ª temporada. Oi, Charlie. Os motivos teriam sido por conflito de agenda do elenco e custos de produção. Heartstopper, para sempre, encerra a história de amor de Nick, vivido por Kit Connor, e Charlie, papel de Joe Locke. Os dois começam a lidar com uma nova fase da vida, quando Nick se prepara para entrar na universidade e Charlie passa a conquistar mais independência na escola. Isso vai fazer com que o casal tenha que enfrentar a possibilidade de um relacionamento à distância, colocando à prova um amor que amadureceu ao longo da série. Eu sou feliz quando eu tô com você. Eu não acho que devia ser assim. Do canto 1 da Odisseia de Homero, fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Nas telas é literatura, mais filmes, mais séries. Sempre Absolute Cinema. Ela nasceu numa família de cantores e logo aos 5 anos iniciou os estudos vocais, mas foi em 2018 que ganhou projeção nacional ao ser finalista de um concurso de música da TV. Thalie está lançando seu novo EP, Thalie Sessions, um trabalho com 6 faixas, onde ela apresenta releituras de clássicos da soul music brasileira e canções autorais. Thalie é a nossa convidada de hoje no estúdio do Metrópolis. Diz pra mim que você vai voltar. Tenho tanta coisa para te falar. A nossa história não pode terminar assim. Não, 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 não. Você se lembra das horas que passamos juntos no telefone, planejando nosso futuro. Estou disposta a recuperar o nosso amor. Então me escuta, por favor. Me dá uma chance te provar que eu mudei. Sei que tudo será diferente. Dessa vez você pode confiar em mim. Oh, pois eu vou te fazer feliz. Vamos recomeçar, depois nos amar até o fim, até o fim. Então vamos nos acertar, pois eu vejo no seu olhar que você quer recomeçar. Me dá uma chance para te provar que eu mudei. Sei que tudo será diferente. Dessa vez você pode confiar em mim, pois eu vou te fazer feliz. Vamos recomeçar, depois nos amar até o fim, até o fim. Para tudo e diz. Sumiu desde ontem nessa madrugada. Gosta de sair, mas você faz da rua
sua casa. Esquece da gente, quer saber de nada. Cê que sabe, se sumir eu não liga mais. Cê que sabe, se é amor acaba, tanto faz. Cê que sabe, cê que sabe. Basta um tempo pra você seguir e logo menos vai me procurar. Arrependido de tudo que fez, vai chorar. Eu sei, na primeira vez eu perdoei, na segunda só me fez chorar, na terceira é bagunçar de vez. Aí não dá, não, 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 não. É a Thalia aqui no estúdio do Metrópolis. Vem pra cá, senta aqui, vem, como ela cantou. Enquanto isso, eu te lembro que no próximo dia 23, quinta-feira, ela vai lançar o EP Thalia Sessions aqui em São Paulo, um lançamento que marca esse novo momento da sua carreira. Bem-vinda, Thalia! Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, como é que nasce o EP Thalia Sessions? Então, na verdade, foi uma ideia de fazer uma live sessions, então se chama Thalia Sessions. Foi gravada no Arts, num estúdio maravilhoso. Essa ideia de deixar o ao vivo mais intimista. E aí, disso virou um evento mesmo. Então, é Thalia Sessions ao vivo em São Paulo. Ele acontece, então, com uma pena de... Acontece, tipo, uma vez no mês. E a gente tá fazendo sold out em todas as edições, assim. Eu tô muito feliz. Aí eu trago convidados, faço músicas autorais. É uma forma, assim, de também reunir minhas músicas autorais e reunir regravações. E nessa vez eu vou convidar Valmir Borges, Fat Feb. Minha família não pode estar de fora. Né? A gente já vai chegar. Eu vou falar, então, eu ia começar com os autorais, que é Inflama, né? É uma música que você acabou de lançar. Ela é muito interessante porque ela traz... Eu ouvi assim, eu falei, é pagodão baiano? Não, mas espera aí, tem o quê? Tem um pouco de tudo misturado e eu entendo que isso também é uma marca sua. Então, como é que é essa sua pesquisa musical, como é que nasce uma música como Inflama? Sim, eu e o Esteves, que é meu produtor musical, a gente tem uma pesquisa ali geral do que está acontecendo no cenário, mas eu coloco minha cara. Então, eu reúno o pop, claro, mas eu pego muito R&B, que é a minha essência, a black music, soul. E eu trago influências do que a gente escuta no nosso Brasil. Então, eu trago muito essa nacionalidade mesmo. E pagode baiano tem muita essência baiana, então não poderia ficar de fora. Aí eu trouxe um pagode baiano com R&B, essa mistura. Tem também minha música Afropate, que é um amapiano. Então eu trago esse afro house, esse afrobeat também na sua essência. Eu brinco de música, sabe? É muito gostoso. Não, gente, é porque assim, Thalia, você ouve ela falar, parece que, né? Eu falo que ela é daquelas artistas nova de idade, mas com muita estrada já. O primeiro disco foi lançado em 2020. A gente falou um pouco desses clássicos da Soul Music. Nesse lançamento vai ter a participação da Fat Family, que por acaso também é a sua família. Você regravou alguns clássicos deles nesse próprio disco. O que nasceu, então, num pouco do berço da Soul Music brasileira, né? Assim, ou talvez numa geração tão forte da Soul Music brasileira, influenciou o seu jeito de fazer música? Influenciou 1000%, assim. Eu digo que minha família foi a família que revolucionou, não só musicalmente, mas de imagem também. Trouxe o corpo delas como ali um posicionamento, trazendo visibilidade para pessoas pretas, gordas naquela época. Então, eu acredito que isso também me fez ser essa outra versão, né, da minha família, esse legado, essa extensão, mais forte ali nesse sentido. Então, eu trago a música que eu aprendi da minha mãe, Chaka Khan, Aretha Franklin, mas também trago muito dessa atualidade, tipo Victoria Monet, também muitas cantoras brasileiras, tanto que nesse Thalia Session dessa segunda edição, eu vou receber a Altinize. Então, eu também trago esse encontro de gerações, que é pessoas que referências para nós e nós que somos dessa nova geração
que sem essas pessoas que abriram caminhos pra gente, não existiria nós. Mas, né, mas que de alguma maneira também é um presente que já aponta para um futuro, né? E pensar que Acredite no Amor é de 2020, então a gente está falando de um disco de 5, 6 anos atrás, né? Que mudou alguma coisa no seu processo? Quando você olha para esse disco e olha a Thaly Sessions agora? Mudou muito no meu processo, tanto criativo. Hoje eu sou uma mulher que pesquisa muito mais o que eu vou fazer. Minhas letras também mudaram. Tanto que em Flama eu falo dessa mulher mais posicionada, tipo, e aí? Eu que mando na nossa relação, sabe? E aí eu trago também no Acredite no Amor algumas músicas que hoje faz sentido pra mim cantar também. Que é Me Dá Uma Chance, Cê Que Sabe. Então, tem músicas do Acredite no Amor que eu não regravei, sabe? Então, ajuda nesse processo também de maturidade. Sim, né? Você vê o que vai falar nesse momento. Pra mim, hoje faz sentido muito as coisas que eu gravei lá 6 anos atrás e tá reverberando hoje, assim, sabe? Isso é 6 muito anos doido. depois. Mesmo você falou de Afropate, é uma música que a gente ouve até hoje, né? As pessoas gostam, cantam. Sim. Pensando nisso, esse disco ele vem junto com um álbum visual, né? Ele é um álbum visual. Isso. É importante para você, como é que você, justamente, que já é uma artista com uma trajetória, uma carreira, entende a importância do visual dentro da música hoje em dia? Tem muita importância, sim. É meu primeiro trabalho visual mesmo, assim. Então, eu quis marcar com uma live, trazendo minha essência, assim, mostrando minha cara para o público. E aí, nós pensamos nisso e eu acho que hoje tem muito da atualidade, trazer o vídeo com a música. Então, eu trouxe isso nesse trabalho. E tem também o Cadê Meu Oi, que eu tenho um clipe. E Cadê Meu Oi foi inspirado, assim, numa mulher que faz as coisas com os homens abaixo. Assim, é bem legal. Assiste Você depois. se envolve, então, nessa parte criativa? Muito, muito. Eu sou muito criativa. Eu gosto de estar em tudo, assim, na minha carreira. Cada partinha tem um pouquinho de mim ali. Ai, Thaly, muito obrigada por você ter Obrigada, vindo aqui. A gente vai curtir mais uma música sua. Vou pedir para você... Essa é Salte, junto com a Lué de Luna. É um chique Que Lué de essa Luna mulher. ganhou Grammy com essas músicas, com esse álbum, Um Mar Pra Cada Um. Ai, sim, por favor, então. Obrigada. Tem mais Thaly pra gente, uma nova voz da Black Music brasileira que mistura jazz, R&B, cultura popular. Quer coisa melhor que isso? Não tem, né? Então, Thaly no Metrópolis. Muito obrigada. Tem desejo e o tom, sem nome na boca, suaves estrofes, sua voz quase ouço, a meia luz, sem roupa na cama, meu doce vazio, vou completando com frases onde o amor não alcançar. Sem te chamar, o vento traz teu nome. Eu me pergunto se isso faz sentido. Cê me toca e me toma, comando eu mergulho. Cê me deu, me perco, não quero saber mais da superfície. Seu vai e vem me atrai. Você tem um gosto de mar, você tem um gosto de mar. Quero afogar no oceano e ser barco à deriva nesse corpo seu. Você tem um gosto de mar, vem que eu te quero demais. Viver a vida como embarcação, teu corpo é meu mar. Teu beijo de sal é doce, eu queria tanto que o futuro fosse agora. Me leva, me jogo, eu jogo, eu fogo, ignoro o perigo. Tô até perdendo os sentidos, flutuando. Me afogo no afago e navego sem pressa. Te guio pro fundo, no fundo te quero me levar pro doce mistério. Eu também te levo pro doce mistério. Eu também te levo. Você tem um gosto de mar, você tem um gosto de mar. Quero afogar no oceano e ser barco à deriva nesse corpo seu. Você tem um gosto de mar, bem que eu te quero demais. Viver a vida como embarcação, teu corpo é meu mar.
A voz incrível de Thalie no Metrópolis. E no próximo bloco tem uma versão da tragédia grega Édipo para os dias atuais, com o grupo Círculo de Atores. E um passeio pelo novo endereço cultural de Campinas, aqui no estado de São Paulo. É daqui a pouco. Estamos de volta para falar de um novo endereço cultural na cidade de Campinas, no interior paulista. O Espaço Cultural Fêmea Fábrica ocupa um casarão do começo do século XX. O espaço foi restaurado e recebe o projeto Arqueologias de um Casarão, que investiga as próprias transformações que o lugar passou ao longo dos anos. O Espaço Cultural Fêmea Fábrica, ele era em outra sede e a partir de 2023 a gente chega nesse casarão já com um PROAC ganho de reformas de espaço e daí nesse processo a gente conseguiu tornar ele habitável para se tornar um espaço cultural. O nome do projeto, na verdade, que veio a ser o nome da exposição, se chama Arqueologias do Casarão. Foi uma dupla arqueologia que fizemos aqui, tanto do restauro do próprio casarão, do ponto de vista físico mesmo, então todo um levantamento que fizemos da parte física dele. Outra parte do restauro, que seria o restauro da história do casarão, porque com o tempo a gente foi descobrir aqui que, na verdade, era um casarão que pertencia a um pintor, que agora a gente está resgatando a história deles, o Armando Alves Vieira. E aí a gente se interessou muito pela história dele. Alguns trabalhos que a família cedeu, de mais de 450 obras que ele tem. Entender que começou com ele essa ocupação cultural desse espaço e a gente continuou com isso. Então, por exemplo, a gente descobriu que ele dava aula de pintura na casa e eu, como artista visual, também dou aula de pintura nesse mesmo lugar. Então, para mim, é uma alegria continuar essa história que ele começou e essa ocupação desse espaço que tem uma importância para a cidade enquanto arquitetura e agora enquanto espaço de cultura mesmo. Aqui por dentro tem o pinho de Riga, por exemplo, que é uma madeira que não tem no Brasil, né, que ela é importada lá da Estônia, Finlândia, tem muito ali no leste europeu, né, que vinham como lastro de navio. E depois a casa descartava e foi se usando para móveis. Não tem mais quase, né? E como não se explora mais comercialmente, né? É uma madeira histórica, né? A gente foi percebendo que a gente estava lidando com um espaço, com uma casa importante, não só para a gente, como artistas aqui que estavam ocupando o espaço, mas pro bairro, para a cidade, né? A casa, ela tá dividida em espaços que são os espaços de trabalho fixos, que são os ateliês, mas também tem algumas salas multiusos que acontecem em oficinas. Nós recebemos artistas do Brasil inteiro e também internacionais para fazer residências. E a gente trabalha várias linguagens, oferecendo essas atividades gratuitamente para a população. A gente tem atividades no cinema, atividades nas artes visuais, no artesanato, na economia criativa. A ideia também é um espaço de fortalecimento para os profissionais da cultura. E futuramente o projeto é de expansão e a ideia é que a cidade entenda e conheça o espaço e a importância dos encontros para se criar e pensar a comunidade. A diferença de ocupar artisticamente um espaço abandonado em uma localização tão central é a movimentação e a multiplicação desse efeito no bairro mesmo, né? Então a cidade ela fica mais integrada, ela fica mais habitada e de uma maneira diversa. A peça Édipo transforma a clássica tragédia grega de Sófocles em um tenso thriller político dos dias atuais. À medida que um cronômetro corre no palco, segredos do passado vêm à tona em uma corrida do protagonista contra o tempo. Mãe! Vó? Elegantemente atrasada para nossa festa surpresa. Eu não fui informada.
informada de que haveria uma festa. Entra, por favor. Ah, que bom que você está aqui. Édipo, ainda precisamos conversar. Eu sei. A Clara traduziu o texto e dirige a peça. E também é fã dessa peça. Sou. Por quê? Porque essa peça, ela é uma reescritura da tragédia Édipo Rei, do Sófocles, que é uma peça que tem 2.500 anos. E ela é muito perfeita, ela é uma peça em que o criminoso e o detetive são a mesma pessoa. Então ela é uma peça policial, no fim das contas, com uma dimensão metafísica, filosófica, sobre a paixão, sobre o destino, o que nos carrega sem a gente saber, sobre o inconsciente, que também nos leva para caminhos que a gente não previa. Então eu acho essa peça tão interessante, tão densa, é um clássico. Não, diz que eu matei seu primeiro marido, que eu vou matar meu pai e vou pra cama com a minha mãe. Só faltava essa, hein, Homero? O Édipo da tragédia grega era um príncipe. Na peça de 2026, é um político. É um político de origem humilde, né? A gente tem visto no mundo hoje esses candidatos que estão, digamos, há controvérsias fora do sistema, né? Então acho que o Ike, o autor, ele cria esse personagem que vem por fora do sistema político e alcança êxito, né? Ele deixa nesse espaço de sonho, né? De neutralidade, acho que para o próprio espectador preencher com as seus próprios vieses e convicções, né? Eu achei que estava morto. Esse outro homem me disse, vai garoto, foge daqui, foge! E foi o que eu fiz. Você nunca falou sobre isso na campanha, certo? Na tragédia original, Jocasta tem menos importância. Nesse momento em que as mulheres estão precisando assumir um protagonismo, estão precisando lutar contra o feminicídio... Ela é uma representante desse momento. Não tenha a menor dúvida disso. Isso é que eu acho excitante quando fala Jocasta. Claro, já tem uma lenda, né, em torno desse nome. Já te excita, já te emociona de cara. Mas é mais atual, é impossível. Chega, Édipo. O seu pai está no hospital, morrendo. Eu não estou com disposição para isso. É o ritmo de um thriller, né? Parece que a gente está vendo um filme. A peça parece um filme, parece uma série, né? Ela tem uma velocidade, é tudo muito rápido, tudo se precipita. É o corre-corre de um escritório, de uma campanha política em que as coisas vão acontecendo e vertiginosamente. A trama em si é original. O que tem do original nessa peça? Eu acho que são o nome dos personagens e a trama. O resto eu acho que é todo reescrito, realmente. Édipo, todo homem mais cedo ou mais tarde sonha em transar com a mãe. Deus me livre, isso não tem graça nenhuma, você só faz... Você gostaria que as pessoas levassem para casa o quê depois de assistir? Que uma história de 2.500 anos ainda importa e vai importar durante muito tempo. Que nós passamos, mas as histórias não. Isso que eu acho importante. A gente não tem que ter vergonha do amor, vergonha do desejo. Mãe, você também sentiu isso. Você e meu pai, vocês criaram uma vida. Não existia ninguém, de repente passou a existir alguém. E esse foi o Metrópolis de hoje. Obrigada pela companhia e amanhã tem mais, às 10 da noite. Um beijo.